Esta é uma apresentação sobre concreto leve estrutural, dando foco para a utilização da argila expandida. O grupo é composto por mim, Ana Rita Ribeiro Gonçalves, Henrique da Silva Quintanilha Coutinho e Natália Guedes Diniz, na disciplina de Materiais da Construção Civil 1, com a professora doutora Patrícia Pereira. Primeiramente, vamos introduzir um conceito do que é o concreto leve estrutural. Ele é um dos tipos mais especiais e usados em diversas obras da construção civil, como edificações pré-fabricadas, pontes e plataformas marítimas. A ampla utilização deste material é particularmente atribuída aos benefícios promovidos pela diminuição da massa específica do concreto e dentre outros. Aqui nessa imagem a gente pode observar 3 tipos de concreto. Na imagem A, o concreto leve com agregado leve, na imagem B, o concreto celular e na imagem C, o concreto sem finos. Esses 3 tipos de concreto são subdivisões do concreto leve. O concreto leve ele é obtido pela substituição parcial ou total dos agregados convencionais por agregados leves. De modo geral, são caracterizados por apresentar massa específica aparente abaixo de 2.000 kg por metro cúbico. Além dos valores de massa específica aparente, outros parâmetros podem ser utilizados para classificar o concreto leve estrutural, como o fator de eficiência, que relaciona o valor de resistência à compressão e o de massa específica aparente do concreto. Aqui a gente pode observar a fórmula do fator de eficiência, onde Fc é a resistência à compressão em megapascal e Y é a massa específica aparente em quilograma por diâmetro cúbico. De acordo com Spitzner e Armelin, 1994, é considerado concreto leve de alto desempenho um concreto com fator de eficiência acima de 25 megapascal diâmetro cúbico por quilograma. Resistência à compressão e massa específica. No Brasil, na década de 90, 73 megapascal foi o maior valor registrado de resistência à compressão com concretos contendo argila expandida, com massa específica de 1.720 kg por metro cúbico, 1.200 kg por metro cúbico de consumo de cimento e agregado com dimensão máxima de 6,3 mm, encontrado por Gomes Neto em 1998. A argila expandida brasileira vem se mostrando economicamente viável para os valores de resistência à compressão abaixo de 50 megapascal, com massa específica entre 1.400 e 1.800 kg por metro cúbico. Nessa tabela, a gente pode observar os valores referenciais de massa específica. Esses valores são disponibilizados por normas, códigos e regulamentações sobre o concreto leve estrutural. Aqui a gente pode observar como é a estrutura de um concreto leve com agregado leve e o que é a argila expandida. Resistência à tração. Os concretos produzidos com argila expandida brasileira apresentam valores de resistência à tração por compressão diametral, variando em 6% e 9% da resistência à compressão. Temos alguns dados que demonstram a relação entre a resistência à compressão e a resistência à tração por compressão diametral e a tração na flexão dos concretos leves. Modo de Young. O valor do modo de formação do concreto leve geralmente varia entre 50% e 80% do valor do módulo encontrado para os concretos convencionais, ou seja, os concretos leves apresentam valores de modo de formação inferiores aos observados nos convencionais. Quanto mais próximo o modo de formação da pasta de cimento dos agregados, melhor será o limite de elasticidade. Propriedades térmicas. Devido às propriedades térmicas do concreto leve, há a redução das absorção e transferência de calor quando comparados aos agregados convencionais, o que possibilita a utilização dos concretos leves para a vedação de fachadas e coberturas de edificações, reduzindo a absorção e a transferência para os ambientes internos de calor. Durabilidade. Segundo Rossignolo, os agregados leves apresentam-se mais porosos que os convencionais, o que aumenta a permeabilidade do concreto aos fluidos, diminuindo a resistência aos agentes agressivos. Porém, o uso desse material não necessariamente reduz a durabilidade do concreto. A avaliação da durabilidade do concreto leve depende diretamente da estrutura porosa e de seu agregado. Dosagem.
De forma geral, os métodos utilizados para a dosagem dos concretos convencionais podem ser aplicados para os concretos leves, uma vez que se atende aos fatores adicionais que devem ser considerados: a necessidade de projetar um concreto com massa específica, a absorção de água dos agregados leves, a variação da massa específica do agregado leve em função de sua dimensão e a influência das características dos agregados leves nas propriedades do concreto. Um ponto importante na dosagem de concreto leve é a relação água-cimento, pois deve-se levar em conta a absorção de água dos agregados leves. No decorrer do trabalho, o concreto leve estrutural ele pode ser aplicado em diversas áreas da construção civil, por haver uma redução da massa específica do concreto. E as principais construções que se beneficiam disso são as edificações de múltiplos pavimentos, as construções pré-fabricadas e as estruturas especiais, como as pontes e coberturas de grandes vãos e estruturas flutuantes. Um exemplo de uma construção que utilizou o concreto leve foi a Arena Corinthians. Ela usou o concreto leve em partes da arquibancada para preencher os espaços vazios, e eles utilizaram esse material porque eles precisavam que não causasse problemas aos cálculos estruturais. Outro exemplo de construção foi o Parque das Nações, em Portugal, que a sua laje foi toda feita em concreto leve. Sobre o adensamento, o adensamento dos concretos leves exige uma energia maior de vibração, quando comparado aos concretos convencionais. E o adensamento correto do concreto leve ele é de extrema importância, porque ele evita a formação dos vazios ao redor do agregado leve. O processo de cura é o mesmo procedimento dos concretos convencionais, mas deve-se tomar um certo cuidado no controle da temperatura. E para evitar as formações de as fissuras térmicas em ambientes com baixas temperaturas, recomenda-se a retirada das formas ou cobrir o concreto com mantas isolantes. Aqui temos duas imagens de ensaios feitos no concreto ainda fresco, que é o teste de abatimento do concreto, que ele basicamente nos mostra a trabalhabilidade do concreto. E aqui essa primeira imagem, a ilustração da força gravitacional no concreto durante a análise do batimento do tronco de cone. E essa outra aqui é a ilustração da análise e espalhamento do tronco de cone do concreto. Aqui algumas das normas que usamos. E nós concluímos que o concreto leve estrutural ele traz diversas vantagens e por esse motivo é bastante utilizado nas obras de engenharia. No Brasil, o concreto leve é feito em larga escala com argila expandida.